Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o pastor Cláudio, se você não me conhece, sou pastor líder desta igreja, pastor plantador em São José dos Campos, e líder das plantações. E eu quero, antes da gente chamar as crianças, que você continue investindo em plantação, que você continue sendo generoso com as plantações, tanto a de São José dos Campos como a de Itaipuaçu, com o presbítero Luiz. E nós já estamos em conversa com um dos nossos seminaristas para uma nova plantação em um outro lugar da nossa região. Nós queremos plantar a igreja, irmãos. Eu quero dizer que a igreja perde o sentido de ser igreja quando ela não ama missões. Plantar a igreja é amar missões. Nós estamos em missões locais, é verdade, mas a igreja perde a sua paixão por investir em plantação, ela perde a sua missão, ela perde o seu sentido de ser igreja, e ela vai ser uma igreja que apenas vai se retroalimentar. Então ela vai ser uma igreja cheia de fofoca, cheia de confusão, cheia disso, cheia daquilo, e ela não vai viver o frescor do Evangelho, que é a plantação de novas igrejas, porque nós acreditamos que só a plantação de igrejas podem transformar uma cidade, ou pode transformar uma cidade. Então, espero que em breve, daqui a alguns meses, a gente vá para a nossa quarta plantação, a terceira plantação, além dessa, mais uma plantação em breve, a partir dos nossos seminaristas. Nossos seminaristas estudam, não é para ficar aqui me perturbando se eu fiz uma expressão não tão teológica como ele imagina, mas a gente quer que ele vá anunciar o reino, que ele monte uma equipe e que ele comece a plantar novas igrejas. Então, nunca se acostumem com seus líderes quando vocês vão ver às vezes aqui. Saibam que eles vão estar indo de cidade a cidade, de bairro a bairro, plantando novas igrejas. E se você tem um chamado pastoral e pensa e deseja plantar algum dia uma igreja, sempre converse conosco. Sempre converse conosco para que a gente possa pensar em viabilizá-lo, para que você possa ser um plantador de igreja. Bem, dito isto, só uma coisa, a plantação de Itaipuaçu continua indo muito bem. Deus tem feito coisas incríveis a partir do presbítero Luiz, e a plantação de São José dos Campos está começando a florescer, meus amados irmãos. Era a plantação, há 3 meses atrás, eu chamei o pastor Paulo e falei assim: vou parar. 3 meses atrás, vamos parar. Nós temos um gasto financeiro enorme, que sai praticamente do nosso bolso. Às vezes a gente não entende isso. E a gente estava muito triste. Olha que as coisas como são assustadoras. Chegaram alguns irmãos que vieram de uma igreja da região, parceira nossa, e esses irmãos causaram um dano tão terrível na igreja que as pessoas que tinham saíram, e nós praticamente zeramos. Irmãos de uma outra igreja presbiteriana da região chegaram lá, começaram a frequentar conosco, mas começaram a exigir postos de liderança. É impressionante essas coisas. E eu disse para eles: olha, a liderança da igreja presbiteriana de São José dos Campos se chama o presbítero Douglas e o presbítero Luiz, que está plantando. São os presbíteros da igreja. Se você quiser postular um presbítero ou um líder, você tem que ir lá em São Gonçalo viabilizar isso. Porque eu não sei se vocês sabem, os líderes de todas as igrejas é o conselho desta igreja. Esta é a igreja mãe. Na igreja presbiteriana é assim que funciona. Então eles causaram tanto dano que eles já tinham algum tipo de envolvimento com essas pessoas, e nós praticamente zeramos. E aí eu conversei com o Paulo acho que é melhor nós pararmos. Mas algumas coisas vai acontecendo. E aí no próximo domingo, no domingo seguinte, não tinha ninguém, só da nossa equipe. No outro domingo a mesma coisa, no outro domingo a mesma coisa. E eu disse:
Senhor, porque eu tenho uma relação com Deus o seguinte. Olha, já estou demorando, mas já vou chegar, crianças, espera aí. Eu tenho uma relação com Deus o seguinte, eu falo assim, Senhor, se tu não quiser, tu fala comigo que eu acabo com esse negócio. Quem sou eu para recalcitrar contra o meu Deus? E eu falo logo, de boa, Deus, quer não? Eu vou para o São Gonçalo, fico lá. Agora, se tu tem alguma coisa aqui, então fala, que senão eu vou acabar com isso. E vocês sabem como que eu sou, né? Quem me conhece há muito tempo aqui sabe que eu não perco tempo com coisa que não faz sentido. E aí Deus, daqui a pouco, no outro domingo, começou a mandar uma família, mandou outra, e eu falei, ué, dá uma também desse pessoal. E aí eles começam a conversar. Então a gente está começando a ter um corpo. Nós não somos ainda Luiz, não. O Luiz está muito na frente da gente. Eu quero passar Luiz, né? Se Luiz ouvir isso, ele me mata. Mas, não, gente, a gente está começando a ver o Evangelho florescer. Pessoas que estavam afastadas do Evangelho estão encontrando sentido na nossa igreja em São José dos Campos. E nós estamos muito felizes com isso. Então eu só quero dizer, ore por esta igreja, pela mãe, ore por São José dos Campos, ore por Itapuã, por favor, invistam nessas plantações. Por favor, eu peço a vocês. Agora sim, se você está chegando aqui novo, eu já disse, meu nome é Cláudio, e se você tem um filho de 2 a 10 anos, libera ele para vir aqui para frente, que nós vamos orar por ele, e ele vai ter uma escolinha, onde ele vai aprender sobre Jesus. Pode vir, Pedrinho. Eu acertei? É o Pedrinho. Eu sou muito ruim de nome. Esse aqui é meu surfista. Já esqueci o nome dele. Miguel. É o Miguel. Então tá bom. Vamos orar? Pai, obrigado pela vida dos nossos filhos. Eu sempre vou te agradecer por isso. Que daqui, Senhor, saia daqui homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Eu sempre vou pedir. Torne os nossos filhos sábios, inteligentes, tementes a Ti, Senhor. E abençoa a professora Bárbara com sua equipe, para que eles possam ser instrumento de Deus na vida dessas crianças. Eu peço uma coisa a Ti, Senhor, nesta noite. Eu não conheço algumas das estruturas familiares das nossas crianças. E se alguma família estiver enfrentando algum drama familiar bem pesado, eu peço que o Senhor possa proteger essas crianças emocionalmente e espiritualmente. Não deixe que danos emocionais cheguem à psique dessas nossas crianças, Senhor. Coloque um muro de proteção sobre eles, Senhor. Coloque uma barreira de proteção para que não haja danos, Senhor, às vezes de dramas existenciais na família, advinda desses dramas, mas que o Senhor possa guardá-los, protegê-los para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Let's go, guys. Bem, hoje eu estou retornando à nossa série sobre o livro de Gálatas. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. É um livro belíssimo. Lutero tem no seu comentário, não sei se você conhece os livros de Lutero, mas ele parece que tem 16 volumes. E o volume mais importante, talvez dos mais importantes da literatura de Lutero, é quando ele faz a exposição do livro de Gálatas. É um dos livros mais belos, mas também
muito complexos para a gente entender, e é esse livro que a gente está estudando, e eu continuo nesta noite sobre esse livro. O que nós vamos lidar hoje é com duas visitas ou histórias que Paulo conta sobre duas situações que acontecem. A primeira é a ida de Paulo a Jerusalém, e a segunda é a ida de Pedro a Antioquia, onde ele vai ser confrontado por Paulo por ele estar comendo com os gentios, e por ele se afastar de comer com os gentios na chegada dos religiosos. Esse é o pano de fundo. Pedro chegando em Antioquia e Paulo fazendo uma visita a Jerusalém, que eu já falei em parte na semana retrasada sobre isso. Então nós vamos ler Gálatas do capítulo 2, do verso 6 ao verso 14. Eu queria ver se a gente conseguia ler responsivamente. Você pode colocar o texto aí, Bruninho? E está sem os números, então não é melhor não. Então, oi? Está pedindo para eu esperar? Então, ok. Gente, aqui eu esqueci de enviar o PowerPoint. E eu sempre envio, porque eu não quero que vocês percam nada. O ruim é que algumas pessoas começam a não trazer mais a Bíblia todo domingo para a igreja. Mas se você ler durante a semana, para mim já é muito bom, né? Porque antigamente era assim, eu lembro que muitas pessoas levavam a Bíblia domingo para a igreja, mas a semana toda ficava em cima do... Como é que a gente chama? Criado mútuo. Do criado mútuo. E eu prefiro então que vocês não tragam a Bíblia domingo, embora eu acho que vocês deveriam trazer, mas pelo menos durante a semana vocês possam ler a Bíblia bem. Tá. Então vamos lá. Eu vou ler os pares e vocês vão ler os ímpares. É importante porque é importante que a comunidade leiam as Escrituras. Eu fiz um experimento que eu tenho feito em São José dos Campos, que todo texto todo sermão que eu prego, a abertura é sobre um outro ponto das Escrituras do Antigo Testamento, onde a igreja, em uníssono, a igreja lê e proclama. Então tem sido assim uma experiência muito interessante. Mas vamos lá. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos incircuncisos. Aqui está bem a distinção. Paulo para os gentios, Pedro para os judeus. Só para que você entenda o pano de fundo. Verso 8. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Isto é... perdão, continue, por favor. Eles concordaram em que devíamos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Isto é, eles aprovaram a fala do apóstolo Paulo que a salvação é tão somente por Evangelho. Então eles estenderam a mão da comunhão. É o supremo concílio da igreja. Pedro, Tiago e João estende a mão de comunhão, dizendo assim: nós não temos que acrescentar nada ao que o apóstolo Paulo disse. Verso 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável.
Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém, da parte de Tiago, isto é, da igreja de Jerusalém, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Até Barnabé entra no barco. Verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Vamos orar? Pai querido e Pai bondoso, eu peço pela Tua Palavra. Nós acabamos de ler a Tua Palavra. Esta igreja começou a ler-os em forma uníssona, responsiva à Tua Palavra. Agora aplica ela ao nosso coração, faz-nos entender, para que a gente seja uma igreja do Evangelho e que a gente lute toda vez que irmãos ou falsos irmãos entrarem na igreja para perturbá-la, Senhor. Nós estamos aqui tão somente por causa da verdade do Teu Evangelho e nada mais do que isso. Essa é a minha oração. Salva pessoas nesta noite. Que haja corações quebrantados na sua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, como eu disse, nós lemos alguns desses versos na semana retrasada. Paulo e Barnabé, eles levam Tito, que era um cristão grego incircunciso, até Jerusalém para se encontrar com os colunas, ou com o Supremo Concílio de Jerusalém, que é Tiago, Pedro e João. Então a gente tem, nessa reunião em Jerusalém, a Suprema Corte do Apostolado, Pedro, Tiago e João. Havia um grupo, e aí diz o texto que a gente acabou de ler, que era um grupo extremamente influente na igreja de Jerusalém. Isto é importante, é a igreja mãe de todas, embora Antioquia vá se tornar a igreja missionária, a igreja mais importante, aquela que vai plantar mais igrejas. Por exemplo, por Jerusalém não ser uma igreja que plante igreja, não ser uma igreja que tenha se tornado missionária, ela desaparece do mapa do Novo Testamento e é Antioquia que fica no mapa por causa da sua visão missionária. Por isso que eu falo para vocês que toda a igreja que ela não olha para a missão e para a plantação, ela desaparece do mapa. E a Antioquia, então, que ela é a igreja visionária, é a igreja que envia, ela está em todo o Novo Testamento, norteando a expansão do Evangelho. Então havia um grupo extremamente influente em Jerusalém, que Paulo vai chamar de grupo da circuncisão. No versículo 12 que a gente lê, você tem a ideia deles. Se você quiser entender o que esse grupo da circuncisão ensinava, você precisa ler lá Atos capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, mas você leia isso em casa. O que esse grupo ensinava? Ele ensinava que você deve crer em Jesus Cristo para ser salvo, mas você deve acrescentar alguma coisa a mais. Só Jesus Cristo não serve. Só Jesus Cristo não basta. Você tem que acrescentar alguma coisa. Você tem que acreditar em Jesus Cristo, mas você tem que obedecer os regulamentos, as regras das leis cerimoniais. Você tem que beber o que deve ser bebido, comer o que deve ser comido. Você deve cumprir todo o propósito da lei mosaica do Antigo Testamento. Você também tem que ser circuncidado. Você não pode só crer em Jesus, mas você tem que fazer todas essas coisas. Essas leis cerimoniais eram chamadas de leis limpas, ou leis puras. É assim que é chamado as leis cerimoniais. Então, se você comesse uma comida errada, uma carne de porco, você não podia ir ao culto. Se você
misturasse na sua roupa, colocasse linho junto com lã, você não poderia ir ao culto, ao serviço de adoração, você não poderia ir adorar. Se você tocasse num corpo morto, você não poderia ir ao culto. Então, esse grupo da circuncisão, ele estava dizendo que para ser um cristão, não bastava apenas crer em Jesus Cristo, mas você também tinha que obedecer às leis cerimoniais, as leis que a gente chama de leis limpas. E Paulo, então, vai, de uma forma preponderante, dizer um absoluto não. Isso não é verdade. Isso não pode acontecer. Quando Paulo dá um retumbante não diante da igreja de Jerusalém, diante desse grupo da circuncisão, causa um extremo desconforto dentro da igreja, não só de Jerusalém, mas que vai atingir a igreja de Antioquia também. Vai causar um desconforto na igreja, isto é, do lado de dentro da igreja, mas também do lado de fora da igreja. Por quê? Porque os irmãos de dentro da igreja dizem assim: como é que o Paulo pode falar um negócio desse? Acho que é melhor não filmar hoje não. Tá tranquilo, tá? Posso continuar? Eu preciso sair na internet. É fantástico. Bem, deixa eu continuar aqui, gente. Eu levei um susto, porque eu pensei que estava acontecendo alguma coisa mais já normal. Então, quando Paulo dá um retumbante não, os irmãos de dentro da igreja, Paulo enlouqueceu. O que está acontecendo com o apóstolo Paulo? Nós não estamos falando de coisas, de ensinos dos rabinos ou dos tamudes da nossa tradição. O que nós estamos falando é de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio. Como é que Paulo pode falar algo contra aquilo que nós temos lido e estudado? Como é que Paulo pode falar sobre algo que está em toda a Bíblia? E isso causa um desconforto enorme dentro da igreja, porque para parte da igreja, Paulo estava tomando uma decisão que não era correta. Porque para eles, Paulo estava abrindo mão das escrituras sagradas. Então ficou extremamente confuso para os irmãos de dentro da igreja, mas também confuso para os irmãos de fora da igreja. Então, dentro e fora da igreja, começou a haver uma confusão enorme do que é que se podia fazer ou não fazer, do que se podia viver ou não viver. E aí Paulo vem em Gálatas, e o ponto de Gálatas e o ponto do Novo Testamento é a maneira como Paulo resolve isso, como nos é ensinado a resolução. Isto é, os gentios não têm que cumprir essas coisas. Os gentios não têm que cumprir essas regras, essas leis cerimoniais. E o ponto de Paulo em Gálatas não é desonrar a lei cerimonial, mas é dizer para os gentios que os gentios não vão fazer isso. E o ponto de Paulo é que uma coisa é a gente poder dizer, ou você poder dizer que você é judeu, então você não come carne de porco. Mas a gente tem algum judeu aqui. E o judeu que está aqui diz assim: não, eu quero continuar dentro da minha cultura, então eu vou comer, então somente eu não vou comer carne de porco. Eu vou lá comer o meu cordeiro. Como é que vai pagar isso, eu não sei. Mas eu não vou comer meu cordeiro. Imagina que você seja um japonês, esteja aqui. Não, pastor Cláudio, eu não quero deixar de comer o meu sushi ou o meu sashimi, e eu vou continuar comendo. E Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo: se você é judeu, continue comendo aquilo que você acha que deve comer. Se você se veste de certa forma, continue vestindo da forma que a sua cultura te ensinou a viver. Se você é italiano, continue comendo massas. Se você é japonês, continue comendo sushi.
Se você é irlandês, eu nem sei o que irlandês come, mas deve ser steak. Você continue comendo steak. Paulo está dizendo isso. Continue fazendo isso. Agora, se você obedecer essas leis como parte da cultura, apreciando a cultura, valorizando a cultura, Paulo diz, não tem problema nenhum, continue fazendo isso. Mas Paulo diz, mas se você olhar para aquilo que você está comendo, dando a entender que a sua cultura é superior a de alguém, ou ela é divinamente ordenada como algo que te torna aceitável a Deus, então Paulo diz, então pare com isso. Se você acha que circuncidar você é o que te tornará salvo, então pare. Se você acha que não comer carne de porco é que vai te tornar aceitável aos olhos de Deus, então pare com isso, porque isso não é verdade. Mas se você tomar a decisão de fazer isso, porque isto é a tua cultura, é como você, por exemplo, tenha chegado aqui na igreja e você é um cara que adora drag, gosta de tatuagem, e você se converteu numa igreja presbiteriana. E alguém chegar para você e dizer assim, ó, na igreja presbiteriana a gente não usa drag. É drag o nome disso? Oi? Drag. Nem falar o nome direito eu sei. Mas tudo bem. Perdoe os meus amigos sobre isso. E alguém, o irmão, diga assim, ó, nós nos vestimos assim. Você precisa tampar a sua tatuagem. Eu vou sair daqui e vou gritar com você. Porque esse irmão está tornando a cultura da Atos, ou não é nem da Atos, mas da sua própria cultura, divinamente ordenada, em detrimento do nosso irmão que acaba de se converter. E eu diria para ele, continue se arrumando do jeito que você quiser. Se possível, bota um leão da tribo de Judá aqui nesse lado do seu peito, porque eu acho que vai ficar maneiríssimo. Isso é o que eu diria para este irmão. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, qual é o propósito da lei cerimonial? Se é dizer para você que você só é aceito por Cristo e por Deus cumprindo, se você só é aceito por Deus cumprindo essa lei, então esqueça, você está errado. Isso não pode acontecer. Porque o propósito da lei cerimonial, a gente já viu na semana retrasada, é mostrar para nós que nós precisamos de um Salvador. A gente falou isso na semana retrasada. O propósito da lei cerimonial era, antes de tudo, que mostrar para mim e para você que nós temos que estar limpos para entrar na presença de Deus. Puros na presença de Deus. Você não podia simplesmente no Antigo Oriente chegar na beira do tabernáculo lá, ou diante do sacerdote e dizer assim, oi Deus, tudo bem? Estou aqui, vou entrar, hein? Lá, naquela época você não ouvia a seguinte expressão, venha como você está. Porque naquela época não podia acontecer isso. Você só podia entrar na presença de um Deus santo, de um Deus justo, completamente limpo. Completamente limpo. Então, não existia na expressão de culto do Antigo Oriente, venha como você está. Você tinha que estar plenamente limpo para entrar por aquelas portas. Plenamente santo, sem pecado algum. Por isso que o livro de Hebreus, Paulo e o Novo Testamento vai nos dizer que a única maneira da gente honrar as leis cerimoniais é pensar que essas leis nos apontam para alguém que nos tornou aceitável aos olhos de Deus. A Santa Ceia é o cumprimento da lei cerimonial. Um cordeiro imolado que nos tornou limpo
para nós podermos entrar na presença de Deus. Então, o apóstolo Paulo está tentando dizer para mim e para você que Jesus Cristo, ele veio para nos tornar plenamente limpos e absolutamente limpos na presença de Deus. O grupo da circuncisão, como a gente leu hoje aqui, ele estava perseguindo não só a Paulo, mas prioritariamente a Paulo. Onde Paulo ia, esse grupo da circuncisão ia. E eles saíam dizendo o seguinte: nós viemos da igreja mãe, nós viemos da igreja de Jerusalém, e nós viemos dizer para vocês que vocês podem e devem crer em Jesus, mas vocês não podem só fazer isso para serem salvos. Eles vinham da igreja de Jerusalém, e é uma realidade. Eles se apresentavam como enviados da igreja mãe. Obviamente que isso não era. Então Paulo, o que ele faz? Ele tem que endireitar tudo isso, consertar todas essas coisas. E a expressão que Paulo usa em Gálatas é uma expressão de alguém que está muito nervoso com o que está acontecendo, muito tenso com o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender que no pano de fundo dessa carta, os primeiros cristãos, quando se tornaram cristãos, eles eram majoritariamente judeus. Judeus, a gente precisa entender isso. Então, muitos judeus, mesmo depois de entrarem dentro do cristianismo, mantiveram a sua cultura. Eu não vou comer carne de porco, e ponto. Em casa agora eu só como carne de porco. Ninguém riu, mas eu como mesmo. Gente, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, deixa eu botar aqui, meu Deus, eu estou brincando demais, perdão. Então, Paulo está dizendo que muitos judeus que entraram, o texto vai mostrar isso para a gente, eles só mantinham a cultura por manter. Mas houve grande parte dessa igreja, que está sendo influenciada por esses irmãos, que começaram a acreditar de fato que manter a cultura judaica era algo divinamente ordenado. Era uma ordem divina. Você não podia misturar as roupas. Você não podia comer um certo tipo de comida. Você não podia tocar em morto. Então parte da igreja começou a acreditar nisso, como se algo era divinamente ordenado por Deus. Paulo então vai chamar esse grupo da circuncisão, que é enviado de Jerusalém, de falsos irmãos, porque eles não entendiam o Evangelho. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo vai fazer sobre esse grupo da circuncisão. Então Paulo começou a ensinar para os irmãos daquela época, e quando eles se tornam um cristão, você não precisa também se tornar culturalmente um judeu. Os gentios precisavam ouvir isso, porque era isso que o grupo da circuncisão estava fazendo. Vocês já acreditaram em Jesus Cristo, mas vocês têm que se tornar culturalmente judeus. É isso que a gente faz na igreja contemporânea. Né? Por isso que nós não colocamos candelabro, nós não colocamos estrela de Davi. Por que nós não colocamos? Porque a Bíblia diz, e Paulo vai dizer, que nós podemos continuar sendo brasileiros, mantendo a nossa cultura e amando a Deus acima de todas as coisas dentro da nossa cultura. Então o que esses grupos de falsos irmãos estavam começando a dizer? Que eles precisavam botar candelabro lá, botar uma estrela de Davi aqui, uma bandeira da estrela de Davi aqui. E que é isso que os identificavam como verdadeiros cristãos. E se eles não fizessem isso, eles não eram cristãos. E aí Paulo vai ensinar: não, se você é um cristão grego, continue com a sua cultura grega.
Se você é um cristão romano, continue com a sua cultura romana. Se é um etíope, continue com a sua cultura etíope. Você não precisa se tornar um judeu para ser um cristão. Essa é a tese do apóstolo Paulo. Deixa eu te contar uma coisa aí, e aqui é muito interessante isso, porque isso tem a ver conosco. Sabe, algumas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, e às vezes talvez haja gente aqui assim, e acreditam que a razão pela qual Deus a ama é por causa do comprimento da saia que usa, ou do comprimento do cabelo, ou porque deixou de ouvir certas músicas. Acham que ao assumir uma cultura diferente, parou de ouvir certos tipos de música, cortou o cabelo de forma diferente, mudou o seu comprimento de saia, é o que os torna aceitáveis a Deus. Às vezes, a gente não percebe, meus irmãos, que o Evangelho, ele é tão poderoso. Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de encontrar grupos cristãos completamente diferentes da nossa vibe. Já conseguiram? Vocês já pararam para bater papo com esses motoqueiros do asfalto que são cristãos? Que tem uma vibe completamente diferente da nossa? E a gente vê pessoas tão diferentes de nós, mas que nós somos edificados pela fé que eles têm. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É quando a gente é capaz de olhar para pessoas diferentes de nós, de culturas diferentes da nossa, e nós somos edificados com a vida deles. É isso que Paulo estava mostrando aos cristãos de Jerusalém, que os gentios, sem mudar seus costumes, eles continuando fazendo aquilo que eles faziam, mas mostrando uma fé verdadeira em Cristo Jesus, eles poderiam impactar a vida dos judeus, dos irmãos judeus. Esse era o ponto do sermão. Então o ponto de Paulo aqui não é tentar, e aqui é importante que a gente entender, Paulo não está querendo trocar a circuncisão pelo batismo. Esse não é o ponto do Evangelho. O que Paulo está dizendo é, só Jesus Cristo basta, e mais nada. O ponto não é Paulo dizer para as pessoas, gente, a circuncisão não vale mais, agora é o batismo. Não, Paulo não está fazendo apologia ao batismo. Porque Paulo entende que nem circuncisão e nem batismo salva. A única coisa que salva se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Salvador, e mais nada. Talvez algumas pessoas estejam aqui e digam assim, pastor, eu queria me tornar um cristão, mas eu percebo que se eu tornar o meu cristão, eu vou ter que deixar de beber, ou vou ter que perdoar uma pessoa, ou vou ter que fazer isso, aquilo. Quando eu olho para pessoas dizendo isso, eu falo assim, eles não entenderam nada sobre o cristianismo. O cristianismo é Jesus e mais nada. Nem a circuncisão, nem o batismo. Eu não estou dizendo que nós não batizamos, eu estou falando que ele não é elemento redentor. Nem a roupa, nem o que nós bebemos, o que deixamos de beber, nem o perdão. Porque quando você diz assim, se eu me tornar um cristão, eu vou ter que perdoar meu pai. Você está errando na proposta do Evangelho. Você está acrescentando algo à sua salvação. E na nossa salvação só existe uma coisa, e se chama Jesus Cristo. O perdão é aquilo que um cristão faz após a sua conversão. Ele não é um elemento que te abaliza para se tornar um cristão ou não. O que te torna um cristão é aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Esse é Jesus Cristo. Então isso é extremamente importante para a gente entender. Então Paulo está dizendo que Jesus Cristo e nada mais é o Evangelho. Só Jesus Cristo é o que salva. Então outras
Em outras palavras, ou resumindo tudo para você, deixe Jesus Cristo e tão somente Jesus Cristo salvar você. Mais nada. Nem o seu perdão, nem o seu arrependimento, nem isso, nem aquilo. Só Jesus Cristo pode salvar você. Está me entendendo? É importante que você entenda. Então, a beleza de Jesus Cristo, Paulo vai colocar sobre os irmãos de Jerusalém e os irmãos gentílicos. É por isso que Paulo vai dizer que é tão somente Cristo e nada mais. Mas aqui no texto que nós lemos, nós encontramos um drama e um problema que precisa ser resolvido. Por quê? Como eu acabei de falar, quando você se torna um cristão, você tomou uma decisão e toma uma decisão e promete viver de uma certa maneira com a sua vida. Quando você se torna um cristão, você declara que você vai viver de modo diferente. É interessante que no verso 6, eu expliquei para vocês enquanto nós estávamos lendo, que a Suprema Corte Apostólica, Pedro, Tiago e João, não acrescentaram nada à mensagem de Paulo. Eles disseram, ok, é isso mesmo que o Paulo disse. Mas no versículo 10, eu não sei se a gente consegue colocar aí no versículo 10, há um pedido da igreja de Jerusalém para Paulo. Qual é o pedido da igreja de Jerusalém? Somente pediram que nos lembrássemos. A resposta de Paulo é o quê? O que me esforcei por fazer. Alguns comentaristas, alguns teólogos, quando vão interpretar esse texto, ele vai dizer que a razão dessa fala está aí é porque as igrejas gentílicas, as igrejas nas quais Paulo estava indo, elas eram superior economicamente. Os judeus estavam passando por um momento econômico muito difícil e os gentios estavam passando por um bom momento econômico. Então a condição financeira gentílica era melhor do que a judaica naquela época. Então a igreja de Jerusalém está dizendo para Paulo, olha, não se esqueça, vocês vão ter mais dinheiro do que nós, então não se esqueça de cuidar dos pobres. A Bíblia vai dizer que uma das coisas das mais vitais quando você se torna um cristão, pós você se tornar um cristão, é você cuidar dos pobres. A Bíblia estabelece isso como algo extremamente importante. Lá em Lucas capítulo 6, verso 35, verso 36 não está aí, Jesus Cristo diz que a maneira como você sabe que você é um pecador salvo pela graça, é porque você cuida dos pobres, dos menos favorecidos. Em Mateus 25, o texto vai dizer que no último dia, uma das maneiras pelas quais Deus saberá que realmente a nossa fé é viva nele, é quando nós cuidamos dos pobres, dos menos favorecidos. Quando João Batista estava preso e mandou seus discípulos perguntarem para Jesus se Jesus Cristo realmente era o Messias que havia de vir, a resposta de Jesus em Mateus capítulo 11 é dizer assim para os discípulos de João Batista: diga para ele que as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Eu amo os pobres. Então essa é a resposta de Jesus. Então Paulo vai dizer que, e aqui é importante entender, que não há nada que se acrescente à mensagem do Evangelho quanto à salvação, e que o fato de você exercer ou não um serviço social, ou goste ou não do serviço social, é que vai te tornar o salvo. Então o grupo da circuncisão chegaria aqui para a gente e diria o seguinte: se vocês não ajudarem os pobres, vocês não são salvos. Aí Paulo diria: não, só há
um mediador entre Deus e o homem e os homens. Só há um Redentor, e esse Redentor se chama Jesus Cristo. Mas cuidar dos pobres é uma marca de que Jesus Cristo habita dentro do teu coração. É uma marca do Evangelho na sua vida. Então, a gente sabe que a Bíblia diz que há muitas coisas que a gente deve fazer quando se torna um cristão. Mas apenas uma coisa para ser um cristão: crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo e mais nada, é isso que o apóstolo Paulo diz. Deixa eu entrar agora na outra visita, que é a parte final do meu sermão, para que eu possa, se Deus quiser, terminar antes do tempo. A outra visita que esse texto vai nos mostrar, que o apóstolo Paulo vai nos contar, que não fala agora da questão do Evangelho em si, mas como nós botamos em prática o Evangelho. O que é o Evangelho, nós já compreendemos aqui no início. Agora, a segunda visita, que é a visita de Pedro a Antioquia, é como a gente vive o Evangelho na prática. Então, a segunda visita de Pedro a Antioquia é como a gente age a partir do Evangelho, como o Evangelho funciona. No verso 14, eu vou pedir que a irmã coloque para que vocês possam acompanhar, diz o seguinte: quando vi que não estavam andando de acordo com o que, irmãos? A verdade do Evangelho. Com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro Diante de todos. Paulo nem chamou Pedro de canto. Por quê? Porque era um pecado público. Pecado público precisa ser combatido de forma pública. Eu sei que nós estamos na era sensitiva. Nós somos extremamente sensíveis. Você fala uma besteira no meio de todo mundo e quer ser chamado em secreto para ser retrocado. No Antigo Oriente não era assim. Falou em público, você é confrontado em público. Fez no secreto, você é confrontado em secreto. Eu sei que na nossa era sensitiva, pastor Cláudio, você devia ter me levado no canto. Tu barro para todo mundo, eu berro na frente de todo mundo também. Não pode ficar dúvida da nossa fé. Então vamos lá. Então, quando vi que estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Então vamos lá. O apóstolo Paulo está dizendo uma coisa muito importante nessa afirmação, e a gente vai concluir essa afirmação. Que o Evangelho, quando entra na nossa vida, ele tem um propósito. Um propósito extremamente importante. Isto é, ele está dizendo que você não pode crer no Evangelho só no primeiro dia que você entregou a vida a Jesus. Que você tem que continuar vivendo o Evangelho todos os dias da sua vida. Quando você se estiver se deparando com um lado racista seu, você tem que aplicar o Evangelho na sua vida. Quando você estiver se deparando com um lado homofóbico teu, você tem que aplicar o Evangelho na sua vida. Quando você estiver lidando com um lado machista teu, você tem que aplicar o Evangelho na sua vida. Quando você estiver lidando com um lado condescendente da sua existência, você tem que aplicar o Evangelho na sua vida. O ponto do apóstolo Paulo é que o Evangelho não é algo que você acredita e vai se distanciando dele à medida que você crê. É assim que muitos de nós fazemos. Nós só cremos no Evangelho no primeiro dia. Então nós vamos, no primeiro dia nós estamos prostrados diante da cruz. Mas no dia seguinte nós vamos nos afastando e esquecendo-nos da cruz, do Evangelho. O apóstolo Paulo então vai dizer que a maneira como a gente crê no Evangelho e como a gente vive a vida cristã é vivendo e seguindo o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer duas coisas para eu terminar. Primeiro,
Não tem nada aí, se você quiser anotar, você anote. O Evangelho sempre impedirá você de ser um perseguidor. Vou repetir para você. Vamos falar juntos? O Evangelho sempre impedirá você de ser um perseguidor. Veja comigo o verso 11 e o verso 12, por favor. Verso 11 e verso 12. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, esse é o grupo da circuncisão, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Essa expressão, essa frase, essas duas palavras, afastou-se e separou-se, significamente que Pedro diplomaticamente, com todo cuidado, foi se retirando. Foi se retirando. Não foi algo abrupto. Sabe quando você foi influenciado por alguma coisa, você não faz, simplesmente faz isso. A expressão afastou-se e separou-se no grego é que você foi devagarzinho se afastando. E Paulo estava ligado com o que Pedro estava fazendo. Ele deliberadamente fez isso. Agora, o que é interessante, e olha o que é importante sobre essa visita de Pedro, é que Pedro entendia que os gentios eram pessoas iguais aos judeus. Ele sabia disso, meus irmãos. Ele entendia que a cultura judaica era apenas uma cultura. Pedro sabia disso. Ele entendia de tudo isso. Por quê? Porque lá em Atos 10, o próprio Pedro viu o Espírito Santo descer sobre quem, gente? Cornélio. Quem era Cornélio? Um gentio, gente. O próprio Pedro viu um lençol descendo com o quê, gente? Com um monte de animais impuros. E uma voz dizendo para ele o seguinte: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então, Pedro entendia que não tinha ninguém melhor do que ninguém. Que os gentios eram tão importantes quanto os judeus. Se você, por exemplo, ler Atos capítulo 11, quando Barnabé vai para Antioquia, tanto Pedro como Barnabé viu os gregos se tornando cristãos sem se tornarem culturalmente judeus. Pedro e Barnabé, que a gente já vai citar agora, já tinham lidado com isso, já tinham presenciado isso. Pedro viu o Espírito Santo trabalhando. Em Atos capítulo 2, por exemplo, quando Pedro vai a Antioquia, era normal Pedro almoçar com os gentios. Toda vez que Pedro ia a Antioquia, aonde que Pedro almoçava? Com quem ele almoçava? No barzinho da esquina, no boteco, comendo lá nenhuma comida judaica e simplesmente tomando um negocinho daquele tamanho assim e comendo com os caras. É isso que descreve Atos capítulo 2. Mas aqui está Pedro sentado com pessoas impuras e imorais, porque os gentios eram tidos pelos judeus como pessoas impuras e imorais. O tipo de pessoa com que Pedro aparentemente não teria nada a ver com essas pessoas, mas o Evangelho foi tão profundo na vida de Pedro que o Evangelho trouxe uma igualdade absoluta, derrubou barreiras culturais, raciais, intelectuais. O Evangelho começou a derrubar tudo isso. E aí, quando o grupo da circuncisão chega, diz o texto, quando o grupo da circuncisão chega e começa a fazer uma pressão,
não faz só uma pressão em Pedro, mas faz uma pressão em Barnabé e nos outros líderes. Os líderes judeus, os cristãos judeus, começam a parar de comer com os cristãos gentios. Tamanha é a pressão feita por esse grupo da circuncisão. Então, o que eu quero mostrar para você nessa primeira visita de Pedro a Antioquia é que sem o Evangelho você sempre vai ser uma pessoa perseguidora. Sempre será assim. Eu vou ser um perseguidor. A gente precisa entender que o grupo da circuncisão, obviamente, não deixaria isso barato. Eles saíram de Jerusalém. Para onde Paulo ia, eles estavam indo. E eles não deixariam isso de qualquer forma. Então, o grupo da circuncisão, ele faz de tudo para parar Paulo e a mensagem do Evangelho que Paulo expressa. E ele faz de tudo para trazer de volta aqueles que já tinham se aberto ao Evangelho. E faz isso com Pedro. Faz isso com Barnabé. Então, Paulo, quando vê que Pedro vai se afastando do almoço com os gentios, Paulo vai e começa a confrontá-lo. Então deixa eu te dizer uma coisa para você. Se você está aqui e acredita que você é salvo por alguma coisa que você fez, pelo dízimo que você dá, porque você é uma pessoa moralmente correta, se você acredita que você é salvo pelas obras, você sempre será um perseguidor. Por causa de duas coisas. Eu vou falar rapidamente duas coisas. Porque toda pessoa salva pelas obras, justificada pelas obras, é insegura. É ponto. Toda pessoa salva pelas obras é insegura. Ela nunca tem a certeza que ela Deus a ama. Qualquer pecado que ela comete, qualquer erro que ela comete, ela acha que não é salva. Ela acha que não é uma eleita. Ela acha que não foi escolhida antes da fundação do mundo. Porque qualquer pessoa que foi salva pelas obras, ela nunca sabe onde está a sua vida com Deus. Em que ela está segura. Em que ele está seguro. Então é um sentimento de profunda insegurança. Em segundo lugar, pessoas salvas pelas obras, parece até ser uma contradição, elas têm um senso de superioridade. Elas se acham superiores a outras pessoas. Por definição, elas se acham pessoas superiores às pessoas perdidas. Elas são capazes de dizer, se eu sou salvo porque eu quis abandonar os meus pecados. Se eu sou salvo porque eu tomei a decisão de me colocar aos pés do Senhor. Se eu sou salvo foi porque eu quis ir à igreja, então entrei lá e abri meu coração, rendi meu coração e entreguei a Jesus Cristo. Então ela se sente superior. Quem não fez isso é porque não quer. Eu fiz porque eu quero. Eu sou salvo porque eu busquei. Eu tomei beber Atos porque eu entendi o Evangelho. Fui eu. Está aberto, a Atos está aberta para todo mundo. Se você não vai lá e não crê no Evangelho, é problema teu. E ela diz, então eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você. Senso de superioridade. Qual é a combinação disso? A combinação de inferioridade com insegurança vai fazer de você uma pessoa perseguidora. Você vai chegar para o teu irmão que está drogado, para o teu amigo que está na pior fase da vida, que não crê em Jesus, e vai dizer para ele o seguinte, cara, você está assim porque você não quer. É porque você quer, na verdade, continuar assim. Porque quando eu estava assim igual a você, fui lá e criei em Jesus Cristo. Aquele senso de superioridade. Eu sou melhor. Eu tenho uma fé boa.
Eu tenho uma fé incrível. Dentro do coração de um perseguidor, inferioridade, incerteza, e você vai começar a achar então que agora todas as pessoas se tornam seus inimigos. É isso que o grupo da circuncisão achava e afirmava que não só Paulo, mas aquelas pessoas que obedeciam a Paulo, seguiam a Paulo, eram inimigos dele. Então, normalmente um perseguidor acredita que o problema do mundo é todo mundo, menos ele. Menos ele. Eu não sei se você já ouviu falar de Chesterton, uma das maiores vozes do século XX. Ele um dia foi chamado para escrever um ensaio sobre o tema qual é o maior problema do mundo. E não só o Chesterton foi chamado para escrever um ensaio sobre isso, mas várias pessoas foram chamadas para escrever isso. E Chesterton, no seu ensaio, foi um ensaio de uma frase só. Olha a frase que o Chesterton mandou para uma editora sobre o ensaio dele. Ele diz assim: o problema com o mundo sou eu. E não escreveu mais nada. Essa é a expressão de alguém que entendeu o Evangelho. Isso pode parecer para você ou para mim hipérbole, exagero, modéstia, piada, mas todo cristão que crê no Evangelho sabe que isso é verdade. O problema do mundo não é quem está à minha volta, o problema do mundo sou eu. Eu sou um pecador. Eu preciso da graça para continuar vivendo. Eu preciso do Evangelho para continuar vivendo com minha esposa. Eu preciso do Evangelho para continuar amando os negros, os brancos, os homossexuais. Eu preciso do Evangelho para continuar amando os pobres. Eu preciso do Evangelho para continuar fazendo que a minha vida seja para a glória de Deus. Entende? Se você acha que o verdadeiro problema com o mundo é um tipo de pessoa, um grupo de pessoa, ou alguma coisa desse tipo, a Bíblia diz que você é um perseguidor. Você foi salvo pelas obras. Então a maneira que o apóstolo Paulo diz que você sabe que realmente o Evangelho entrou no seu coração é quando você para de bater nas pessoas. É quando você para de ferir as pessoas. É quando você para de perseguir as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto. Eu sou pastor da Atos há 23 anos. Uma das coisas interessantes que está acontecendo na IPB Atos aqui em São Gonçalo, e talvez lá em São José dos Campos também, talvez lá em Itaipuaçu também, é que todas as vezes que vocês vierem aqui, a gente sempre vai reafirmar uma coisa para vocês. Nós somos uma igreja protestante. Nós somos uma igreja presbiteriana. Nós temos uma confissão de fé. E nós não somos uma igreja católica. Nós somos uma igreja protestante. Mas também nós vamos afirmar para vocês que nós somos uma igreja meio carismática. Nós não somos totalmente carismática, mas nós somos uma igreja meia carismática. Nós vamos afirmar para vocês, por exemplo, que nós não somos uma igreja clássica presbiteriana, tradicional presbiteriana, onde você vai aqui ver uma abertura de culto com 150 textos lidos, com orações das mais diversas nesse momento. Nós não somos uma igreja clássica, tradicional, presbiteriana. Nós somos uma igreja evangélica. Uma igreja do Evangelho. E uma das coisas que você sempre vai, pelo menos eu tento fazer isso na maioria das vezes, quando eu estou neste púlpito, você nunca vai me ouvir batendo em outras igrejas. Deixa eu explicar isso para você.
eu sempre vou falar da diferença nossa para outras comunidades. Isso é uma verdade, das diferenças. Mas você nunca vai me ver perseguindo A ou B. Você nunca vai me ouvir batendo em pessoas. E uma das coisas que eu percebi na igreja nossa, que começou a se tornar conhecida nessa região, é que alguns presbiterianos ou alguns irmãos de perfis diferentes estão começando a vir para a nossa igreja. E eles têm um perfil meio que o de Barnabé e outros um perfil mais parecido com o de Paulo. Não, em nenhum desses dois aspectos são aspectos saudáveis. Nenhum dos dois. Só quero dizer para você. Porque deixa eu fazer você entender isso. Eu fico imaginando alguma pessoa, os irmãos da Atos saírem daqui e está falando do evangelho da igreja. Ah, você é católico. Ah, um católico não é um cristão. Você não é um cristão. Porque lá na IPB Atos, nós acreditamos na justificação pela fé. E só quem acredita na justificação pela fé dá para céu. Então é aquela postura arrogante, em vez de sentar com o nosso irmão católico, conversar sobre a essência do evangelho, nós mostramos a nossa superioridade. Aí chega aqui, imagine que chega com um irmão neopentecostal, que veio de uma igreja daquela irmã que matou o marido. E o incrível é que as pessoas que saíram da igreja dessa mulher, não foi pelo que ela pregava, mas pelo que ela fez. Olha só que pensa, você está entendendo as diferenças? Não estou batendo aqui. Não. Aí vamos dizer que os irmãos cheguem aqui nesta igreja. Aí chega o irmão da nossa igreja e diz assim: ah, na IPB Atos, nós não somos igual à sua igreja. Na igreja de vocês tudo é emoção. Vocês são emocionalistas. Na Atos não, na Atos nós estudamos. Nós lemos livros. Nós estudamos doutrina. A gente aqui não tem esse negócio de emocionalismo conosco não. Para ser da Atos, você tem que abandonar esse tipo de... Deixa eu explicar para você. Se você crê no Evangelho da Graça, não é possível que haja nenhum senso de superioridade nossa. Não há possibilidade disso acontecer no nosso meio. Se eu vê-lo fazendo isso, eu não bato, porque se eu bater, eu corto o pescoço. Eu mando meus irmãos mais suaves. Você sabe quando o seu machado corta rápido, violento, então é melhor não cortar. Aí eu peço para os meus irmãos mais mansos, Douglas, o pastor Alessandro está em casa, está se recuperando da cirurgia. Porque o Evangelho, gente, o Evangelho não te torna superior a ninguém. Viu? Gente, homens de dentro de uma igreja saíram deturpando Jesus. Dentro de uma igreja, dentro da igreja de Jerusalém, homens saíram deturpando o nome de Jesus. Eles disseram que estavam sendo enviados pela igreja mãe, em nome de Tiago, mas na verdade eles nunca foram. Esses caras nunca entenderam o Evangelho. Eles estão perseguindo. Toda vez que você estiver perseguindo alguém, eu tive alguns irmãos aqui que adoravam bater em pessoas. Bater em pessoas. Eu abomino superioridade. Porque a gente é um entendimento equivocado do Evangelho. Mostrar as diferenças é uma coisa. Bater em pessoas, ferir pessoas, machucar pessoas é completamente diferente. Gente, eu tenho um segundo ponto. Eu acabo aqui ou espero? Vocês esperam, sei lá, 5 minutinhos. Quer que eu acabe? Deixa 5 minutos. Bem, eu digo que não vai ser 5 minutos não, tá? Bem, se você não entender o Evangelho, você vai se tornar um perseguidor. Você vai estar sempre batendo em pessoas.
Você vai dizer que a pessoa que está lá no mundo, seu irmão, sua irmã, sua filha, é porque ela não quis e você quis. É porque você é salvo pelas obras. Mas o segundo e último ponto que eu vou terminar aqui, o Evangelho vai sempre fazer de você um confrontador. Ele nunca vai te tornar perseguidor e superior, mas vai fazer de você um confrontador. É muito importante que entendam essa distinção. Verso 13, por favor. Verso 13, eu já estou terminando, vai ser rapidinho mesmo. Diz assim: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até quem, gente? Barnabé se deixou de levar. Isso aqui é uma coisa extremamente complexa. Barnabé. Alguém já ouviu falar de Barnabé? Quem já cantou a musiquinha de Barnabé? Ninguém nunca cantou? A nova geração nunca cantou isso. E o seu nome é Barnabé, natural de Chipre. Olha como é que eu sou músico. Não me chama. Bem, se você for para Atos 11, senão não termino, gente. Você vai ver que Barnabé foi o primeiro homem em cena na igreja de Jerusalém, quando os gregos se tornaram cristãos. A palavra Barnabé, você já sabe, significa filho da consolação. Isto é, um homem de coração terno. Quando Barnabé vê os gregos vindo a Cristo, que era algo assombroso naquela época, ele simplesmente abraça esses irmãos sem sequer fazer uma pergunta para eles sobre nada. Ele só os aceita, abraça. Sabe, é como se chegasse um cara do tráfico aqui, e ele diz assim: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. E simplesmente os Barnabés dessa igreja se levantassem e não perguntassem nada. Você está com uma arma aí? Você está com uma pistola? Está com um fuzil? Simplesmente abraça o cara. Barnabé fez isso. Ele era uma pessoa que a gente chama de um coração grande, incrivelmente amoroso, companheiro de Paulo. Na verdade, aquele que onde todo mundo duvidava de Paulo, quem acolhe Paulo é Barnabé. Como poderia Barnabé ceder a isso? Como poderia um comentarista, ele vai falar, vai descrever como o perigo que acontece com os corações amorosos e ternos dentro da igreja. Ele vai dizer assim: o pecado que assola um coração terno é a transigência. O que ele está dizendo? E o que eu quero trazer para a nossa igreja, para a gente terminar. A IPB Atos de São Gonçalo, ele atraiu um grande número de Barnabés para cá. O que são Barnabés? Barnabés são pessoas que gostam da fé histórica, mas não ficam nas igrejas históricas, tradicionais, porque essas igrejas tendem muito a condenar pessoas, se sentirem superior às pessoas. Então essas pessoas que vêm para cá, elas só querem uma coisa: elas não querem ser condenadas, e elas só querem amar pessoas, estender as mãos para pessoas. Então, dentro da IPB Atos, nós temos muitos aspirantes a Barnabés, pessoas com corações ternos. Então, quando Paulo está confrontando, não só Pedro que fala aqui, mas Barnabé entra no balaio de gato, eu quero que você entenda o seguinte: Paulo está disposto a dividir a igreja e não ceder no ponto do Evangelho. Paulo diz, a ideia de Paulo é melhor quebrar a igreja do que ceder a isso que estão fazendo com a igreja. É melhor a igreja dividir do que ela abandonar o Evangelho. Então, quando o futuro da igreja está em jogo, não só Pedro falha, mas Barnabé falha. Dois líderes importantíssimos da igreja, para vocês verem que líderes falham
E líderes importantes também falham. Líderes importantíssimos da igreja falham. E o que esse ponto quer dizer? Que alguns dentro da nossa igreja que têm corações compassíveis, o pecado que assedia a vocês é a transigência. Eu não sou compassivo, por isso eu não estou me incluindo. Eu estou num outro naipe. Não sou melhor em nenhum aspecto. Mas eu estou dizendo por causa do meu perfil. Os Paulos, o que os Paulos fazem? Eles confrontam. Que é como eu. Eu confronto. Na hora que eu tenho que fazer. Os Barnabés, não, o que os Barnabés fazem? Nesse caso aqui, ele se compromete. A postura de um Barnabé é ter medo de confrontar. E é isso que acontece aqui. E é assustador no que a gente vê nesse momento tão importante da igreja. Quando a gente olha para Jesus Cristo, se você lembrar o episódio de João no capítulo 11, no episódio de Marta e Maria, vocês vão ver que há duas respostas diferentes para uma pergunta só. Eu já falei, eu acho isso alguma vez aqui. A Marta chega para Jesus e disse assim: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus confronta ela e diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Então o que importa é eu estar aqui. Ou você duvida que a minha presença aqui pode fazer qualquer coisa acontecer nesse lugar? Esse é o confronto de Jesus. Jesus é Paulo e Barnabé ao mesmo tempo. Ele é perfeito nas suas expressões. Mas quando Maria fala a mesma coisa: ah, meu Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Vocês lembram do que Jesus responde? Quem lembra? Jesus chora. As mesmas expressões, com respostas diferentes. A Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus precisava ser teológico com ela. Ser confrontador teologicamente com ela. Ele precisava ser Paulo com a Marta. Com a Maria, ele foi um Barnabé. Ele chora, se compadece, abraça a Maria e se compadece dela. Por quê? Por que ele fez isso? Porque para Marta, ela precisava do ministério da verdade, Paulo. E para Maria, ela precisava do ministério das lágrimas de Jesus. Por quê? Porque ele é perfeito, Jesus Cristo ele é perfeito. Então Jesus Cristo pode ser Paulo e Jesus Cristo pode ser Barnabé. A igreja, ela é sempre constituída de dois ministérios: o ministério da verdade e o ministério das lágrimas. O fato é que na nossa igreja, nenhum desses dois ministérios, até mesmo defendido por mim, é perfeito. É perfeito. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Agora, Paulo vai deixar uma coisa muito bem clara. Do lado de quem você fica quando você tiver um embate do Evangelho dentro da igreja? Sempre do lado dos Paulos. Sempre. Porque é o lado do Evangelho e da verdade. Então, o que Paulo está dizendo para mim, para você, para que você entenda e a gente ore por isso? Se você entende que você é uma pessoa Barnabé, que é amorosa, isso tem a ver com a sua família, tem a ver com a sua esposa, tem a ver com seus amigos. Você adora acolher pessoa, mas você jamais consegue confrontá-la. Você precisa orar para que Deus mude isso em você. Porque o Evangelho te faz uma pessoa confrontadora também. Ela te ensina a você confrontar. Então use o Evangelho em si mesmo para você ser liberto desse seu lado de Barnabé, que
que ainda que você esteja vendo algo errado, você simplesmente continua abraçando, sem confrontar, sem dizer a verdade. Muitos pais fazem isso com seus filhos, muitos avós fazem isso com seus netos. Em vez de confrontar, não, fica abraçando ali. Então, por isso que eu digo que dentro de um casamento há o Barnabé e o Paulo. Na dividida, fique com o Barnabé. Fique com Paulo, perdão. Fique com Paulo. Porque era isso que estava acontecendo aqui no texto. Então eu vou terminar. Vocês estão entendendo que eu estou terminando aqui? Ambos precisam ser, tanto Barnabés como Paulo dentro da igreja Atos. Porque eu peguei uns Paulos aqui, que os caras só queriam as pessoas, só meter pau nas pessoas. Então não são Paulos de verdade. O Evangelho nunca te torna superior. Mas também tem muito Barnabé, que não importa a verdade, o negócio é estar abraçando do lado. Não importa o que é certo, o negócio é estar abraçando. Não importa o que é correto, o negócio é estar abraçando. Eu quero terminar então. Se você é um Barnabé, tenha amizades com o Paulo. Se você é um Paulo, tenha amizades com o Barnabé. Isso será uma bênção na sua vida, no seu casamento, na sua família. Por quê? Porque a Bíblia diz que somente juntos, como um corpo de Cristo, nós realmente, só assim nós vamos realmente exalar o perfume de Cristo. Então, eu quero pedir uma coisa a você nesta noite. E fazer uma pergunta, na verdade. A sua vida está de acordo com o Evangelho? É o Evangelho que te faz confrontar quando você vê uma pessoa cometendo um erro? É o Evangelho que faz você abraçar uma pessoa quando você vê que ela está precisando de um abraço? Paulo está dizendo que só o Evangelho nos torna realmente parecidos com Cristo e nada mais. Só Jesus, tão somente Jesus, tem que ser para nós e nada mais que Jesus. Não a teologia, não a doutrina. Nós amamos doutrina, amamos teologia, mas na nossa redenção, no que rege o nosso coração, só Jesus e nada mais. Vamos orar? Perdão pelo tempo. Eu sempre vou pedir perdão mesmo, porque eu sempre faço. Chamar os músicos aqui rapidamente. Pai, inclina a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor nos ajude a entender o que nós falamos hoje sobre o Evangelho. Quero pedir, Senhor, que o Senhor nos mostre como o Evangelho deve operar na nossa vida, como ele deve agir em nosso coração para que cada vez mais ele se torne real no nosso dia a dia, na nossa vida diária, Senhor. Nós pedimos que nós, nesta noite, o Senhor nos torne parecidos com o seu Filho Jesus. Que nós sejamos pessoas como Jesus. Nós te pedimos que, quando a gente for comer do pão e beber do cálice, a gente possa reafirmar no seu coração: é só a ti, Senhor, e mais ninguém. Mas não deixarei que ninguém tente acrescentar alguma coisa além de ti na minha vida. Tu és o único, tu és suficiente. Tu és suficiente no meu próprio coração. Pai, eu quero te pedir que essa ceia seja o desfrutar daquele que é único na nossa redenção. Nós possamos dizer, quando comemos e bebemos: Tu és o meu bem maior. Tu és único. Não há mais nada, ninguém além de ti.
Obrigado por esta noite. Abençoa-me, Senhor. Molda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.